primeira seção. Então, vou colocar aqui para vocês, bloco 1. São 3 blocos, cada um deles se refere a um movimento. Então, o primeiro exercício, ele diz que o observador inercial fornece as posições do objeto a cada instante de tempo a partir da seguinte função: 5 mais 3t mais mais 2 vezes t ao quadrado. Como é um movimento que tem como maior expoente do tempo o quadrado, isso nos indica que é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um movimento com aceleração constante, tá? Então, isso é uma coisa que a gente consegue saber somente olhando para a equação. Como é que ocorre esse movimento? Que dados que ele me indica aqui? No geral, um MRUV tem a seguinte equação característica: posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isso significa, então, que o termo independente do tempo corresponde à posição inicial, que o termo que multiplica o tempo linear é a velocidade inicial e que o termo que multiplica o quadrado do tempo é metade da aceleração. Com isso, então, nós temos que, para esse movimento, a posição inicial é igual a 5 metros, a velocidade inicial é igual a 3 metros por segundo, e a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, né? O dobro do que aparece aqui. Pensando em como ocorre esse movimento, a gente sabe que ele ocorre numa linha reta porque a única coordenada usada para localizar a posição do objeto é a coordenada x. Se fosse um movimento em um plano, teria coordenadas x e y. Se fosse um movimento tridimensional, eu teria a coordenada x, y e z. Como é que fica, então, esse movimento? Tá? A gente tem que o observador inercial está lá no marco zero, né? Então ele fica aqui, e é a partir dele que a gente sabe como é que fica como é que ocorre o movimento, é a partir da visão dele. Quando o cronômetro estava marcando zero, ou seja, quando ele começou a monitorar o movimento, o objeto, né, vou colocar como sendo um corredor, estava a 5 metros dele. Com uma velocidade de 3 metros por segundo, que é o V0, e a cada segundo de um movimento, essa velocidade foi aumentando de 4 metros por segundo. Tá? Então, esse aí é o desenho, né, o que a gente precisa para imaginar como ocorre aí esse movimento. E a partir disso, a gente pode começar a responder as perguntas que foram formuladas nos exercícios. A primeira delas é: qual a posição da partícula onde o objeto está posicionado em 10 segundos? Isso é bem direto a partir aqui dessa equação que foi dada no enunciado. Posição para 10 segundos é igual a 5 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Ou seja, 5 mais 30 mais 200. Então, a posição do objeto para 10 segundos é de 235 metros. Tá? Então,
Tá aí o valor aí. Sim? Esse meu primeiro aí, aliás, eu já errei tudo, né? Porque o meu primeiro, eu coloquei 2 vezes o t, que seria o 10, né? Só que o 2 ao quadrado eu pensava que era vezes 2, entendeu? Eu não sabia que era Tá, ao quadrado. Aí eu me quebrei. tá. O segundo exercício, ele pede a distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos. Então, para saber isso, eu preciso saber o seguinte: onde o objeto estava com a coordenada dele em 4 segundos. E depois, qual a coordenada do objeto onde ele estava em 18 segundos. E depois, a distância entre esses dois pontos, tá? Então, em 4 segundos, onde é que ele estava? 5 mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 4 ao quadrado. Só substituir 4 na equação aqui que foi dada lá no enunciado. Tá? Isso, então, é igual a 5 com 12 mais 32, 44, posição do objeto, então, 49 metros. Então, quando o cronômetro marcava 4 segundos, o objeto estava onde? Na posição 49 metros em relação à origem. E quando o cronômetro estava marcando 18 segundos, onde o objeto estava? 5 mais 3 vezes agora 18, mais 2 vezes 18 ao quadrado. Isso é igual a 5 mais 3 vezes 18 dá 54, 2 vezes 324. Isso aqui dá 648. Deixa eu só confirmar aqui se eu não estou fazendo conta errada, né? Para a gente não ter aí problemas no resultado. Então, confirmando, 18 ao quadrado é igual a 324, vezes 2, 648, somado a 54, mais 5, posição do objeto, para 18 segundos, dá 707 metros. Tá? Então, o que eu faço agora? Ó, em 4 segundos, o objeto estava no 49 metros. Ele saiu desse ponto e veio para esse ponto. Quanto que ele se deslocou? 707, onde ele chegou, posição menos 49. Então, o deslocamento dele neste percurso foi de 707 menos 49. Isso dá aí 658 metros de deslocamento neste percurso. Tá? Desculpa, nesse percurso não, entre estes dois instantes de tempo. Tá? E aí, na sequência, ele pergunta qual foi, então, a velocidade média desenvolvida entre os instantes 4 e 18 segundos. Pessoal, velocidade média, já soube que teve gente que errou, né? Velocidade média, que pode ser representada assim ou assim, tanto faz, tá? É distância percorrida, ou seja, posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então, nesse caso, a velocidade média entre 4 e 18 segundos, ela vai ser os 658 metros que ele percorreu, dividido por 18 menos 4 segundos, né? Que é aí o intervalo de tempo. Então, 658 metros dividido por 14 segundos, isso vai dar 47 metros por segundo e não 49, como tinham perguntado. Tá?
Então, essa é a velocidade média entre os instantes 4 e 18 segundos. O item 4, ele pede qual é a velocidade instantânea na posição no instante 9 segundos. Posição não, tá? Bom, algumas maneiras de fazer isso, tá? O que é a velocidade instantânea? É a velocidade num determinado instante de tempo. Ela é igual à velocidade que o objeto tinha no início da cronometragem, mais o quanto que ele ganhou de velocidade no tempo transcorrido. Como a aceleração é constante, a gente só precisa desse termo aqui, né? Aceleração vezes o tempo vai me dar a variação de velocidade, né? O quanto que ele ganhou ou perdeu de velocidade do zero até o instante de tempo requerido. Então, nesse caso, velocidade para 9 segundos é igual à velocidade inicial, 3, mais aceleração 4, vezes o tempo, 9. 9 vezes 4, 36. 36 com 3. Então, o objeto atingiu a velocidade de 39 metros por segundo quando ele estava a 9 segundos do início do movimento. Tá? A questão número 5 e... Tá, questão número 5, por enquanto. Ele pergunta a aceleração média. O movimento é um MRUV. Isso significa que a aceleração é constante, ou seja, para qualquer instante a aceleração é igual à aceleração média. E isso é igual a gente tinha lá denunciado essa resposta, 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Por que a aceleração em qualquer instante é igual à aceleração média? Porque ela não varia. Né? Então, não existe por que fazer o cálculo de média, já que o valor é sempre o mesmo aí para todo o movimento, tá ok? E aí, com isso, a gente finaliza o primeiro bloco de exercícios e a gente pode passar ao segundo bloco, que é muito parecido com o primeiro, porém com um movimento diferente desse, tá? Eu vou subir aqui. O bloco 2, que vai aos exercícios a partir do número 6, ele se refere a um movimento que é dado aqui no enunciado como sendo x de t igual a 10 menos 5t ao quadrado. De novo, a gente consegue identificar pelo fato de que o maior expoente do tempo é o 2, que isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo, porque a gente só tem uma coordenada, uniformemente variado, porque o maior expoente do tempo é o 2. Comparando esta função com o caso geral do MRUV, o que nós temos de informação? De novo aqui, o termo independente do tempo é a coordenada no instante zero. O termo que multiplica o t quadrado é metade da aceleração. E o termo que multiplica o tempo é a velocidade inicial. Nesse caso, o que nós temos então? Onde o objeto estava quando o movimento começou, a 10 metros do observador. Qual era a velocidade do objeto quando o observador começou a medir, né, a posição dele? Era 0 metros por segundo, o objeto estava parado. E qual a aceleração deste objeto ao longo de todo o movimento? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade do objeto vai aumentar em 10 metros por segundo a cada segundo, no sentido
oposto àquele definido como positivo pelo observador inercial. Então, desenhando o movimento, o observador charmoso, observador inercial, fica aqui no zero. Tá? Quando ele começou a observar o movimento, o objeto estava aqui a 10 metros, no 0 segundo, inicialmente parado, mas ele começa a se locomover, ganhando 10 metros por segundo de velocidade em cada segundo de movimento, no sentido oposto aí ao considerado como positivo. Isso quer dizer que esse objeto vai aumentando a velocidade, vai passar pelo observador e vai seguir aumentando a velocidade, sempre no sentido oposto ao que o nosso simpático observador convencionou como sendo positivo. Legal. E aí, com isso, a gente pode responder as perguntas que foram formuladas. A primeira delas, qual a distância percorrida entre os instantes? Vou chamar aqui de TA 2 segundos e um instante B 6 segundos. Poderia chamar de instante 1 e 2, inicial e final, tanto faz. No instante A, onde o objeto estava, posição do objeto em 2 segundos é igual a 10 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 5 vezes 4, 20, e 10 menos 20, então, coordenada em 2 segundos, menos 10 metros. Ou seja, quando o cronômetro marcou 2 segundos, o objeto já estava 10 metros para cá, à esquerda do nosso observador. Coordenada em 6 segundos. 10 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, vezes 5, isso dá 180. 10 menos 180, isso significa que a posição do objeto em 6 segundos era de menos 170 metros. Ora, se o objeto estava em menos 10 e passou para menos 170, o ΔX aí é menos 170 menos 10. O objeto, então, se deslocou de 160 metros no sentido apontado como negativo pelo observador inercial. Nesse caso, quem colocou 160, colocou em módulo, tudo bem também, poderia ser considerado como válido, tá? A resposta. Seguindo com o mesmo movimento e com o mesmo intervalo, o exercício número 7 solicita a velocidade média entre 2 e 6 segundos. Ora, a gente já sabe que velocidade média é posição no instante final menos posição no instante inicial da tomada, dividido pelo instante final menos o instante inicial, ou seja, quanto que o objeto se deslocou nesse intervalo de tempo. Nós já temos a resposta do numerador lá do exercício número 6. Ele se deslocou de menos 160 metros. Quanto tempo? 4 segundos. Então, nós temos uma velocidade média entre 2 e 6 segundos de menos 40 metros por segundo, ou seja, em média 40 metros por segundo para o lado sentido negativo da trajetória. As questões 8 e 9 têm a mesma resposta.
Ele pergunta, numa delas, qual é a aceleração média e na outra, qual é a aceleração em 2 instantes. Pessoal, é um MRUV, a aceleração não muda, ela é sempre a mesma. Ela é de menos 10 metros por segundo ao quadrado para esse segundo movimento, ok? Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Mas tá bem, né, professor? Ok, professor. Complicadinho essas perguntas aí. Precisa treinar, né? Precisa tentar também, que vocês não tentaram. Tanto é que não enviaram as respostas, né? Mas então, porque eu mesmo estava na primeira, mas como eu fiz, de vez de fazer o quadrado, eu coloquei vezes 2, vai sair tudo errado minha resposta, então. Mas é meio complicado sim, pô. É assim mesmo, tem que fazer exercício, senão. Se não tentar e não errar, não vai conseguir mesmo, viu? É o tipo da coisa que você precisa tentar fazer, tá? Exercício número 10, esse era um pouquinho mais... um pouco diferente, bem menos direto, tá? A ideia, o enunciado aqui, ele diz o seguinte: o sujeito vai fazer uma prova de 21 quilômetros, então ele vai sair aqui do marco 0 quilômetro, vai correr até o 10,5 quilômetro e depois vai correr a mais 10,5 quilômetros se atingir a posição 21 quilômetros, tá? Na parte 1 do percurso, ele faz isso num intervalo de tempo que não é dado, que eu vou chamar aqui de delta T1, com uma velocidade que eu também não sei qual é, que é o V1. A segunda metade do percurso, ele vai consumir um tempo delta T2 e vai desenvolver isso com uma velocidade média V2. Tá? O que ele me dá de informação? Que a soma das duas distâncias, D1 mais D2 é 21 quilômetros, que elas são iguais, né, que D1 é igual a D2, igual a 10,5 km cada uma. E ele me diz que V2, a velocidade na segunda parte do percurso, é o dobro de V1. E o que mais? Que a soma dos dois intervalos, ou seja, o tempo total de movimento, é de 2 horas. Tá? Solicitação é qual a velocidade V1, tá? O médio, né, na primeira parte da trajetória. Esse exercício exige mais raciocínio do que aplicação de equações. Olha só. Se a soma de ΔT1 com ΔT2 é 2 horas, ΔT1 mais ΔT2 é igual a 2 horas. Quem é o ΔT1? V1, velocidade 1, é percurso, distância percorrida, por ΔT1. V2, do mesmo jeito, é D2 por ΔT2. Então, a gente pode dizer que o ΔT1 é a distância 1 dividido pela velocidade 1. A distância 2 é... Desculpa, o intervalo ΔT2 é, por sua vez, D2 dividido por V2. E tudo isso soma 2 horas. Isso aqui matou o problema. Olha só. Quanto é D1? 10,5. Quanto é V1? Não sei. Quanto é D2? 10,5. Quanto é V2? O dobro de V1. E isso soma 2 horas. A gente tem aqui, então, uma equação e uma incógnita, tá? Vou deixar o V1 em evidência. Então, 1 sobre V1 fica em evidência. Quem fica dentro do parênteses? 10,5 mais 10,5 dividido por 2. Tudo isso é igual a 2.
Isso daqui dá 15,75, né? Porque o 10,5 dividido por 2 é 5,25, somando, então, dá 15,75. Ou seja, 15,75 dividido por V1 é igual a 2, e aí basta inverter. V1, então, é igual a 15,75 dividido por 2. 15,75 sobre 2 é igual a aproximadamente 7,9, né, 7,88. Vamos aproximar aqui para 7,9 quilômetros por hora. E aí está resolvido o exercício.